Olá, tenebreiros do Brasil e do mundo, sejam bem-vindos. Esse é o Café com Tenébrio, o canal que mais fala de tenébrio, e logo vamos falar um pouco mais de codornas e chocadeiras do Brasil. Mas o nosso assunto aqui é tenébrio. Olha bem isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui é tenebrio molitor. Ontem eu peneirei e coloquei, olha só um pouco de farelo de milho, só farelo de milho eu coloquei, tá? Olha aqui, o chuchu eles ainda não comeram tudo, então eu só tirei lá da prateleira para mostrar aqui para vocês, tá? É um tenébrio já com um tamanho bom, que vai virar a pupa, né? É isso aí. Pessoal, o nosso assunto de hoje é um assunto bem interessante, porque muitas vezes você tem que fazer a pergunta certa para a pessoa certa. Eu vejo muitos programas eu gosto muito de galinha caipira, eu gosto de codornas, vários tipos de codornas. Hoje eu tô aprendendo sobre perdizes. Eu gosto muito, tem um canal lá na Bahia, que eu não lembro mais o nome agora, mostra umas perdizes lá que eu ainda quero ter essas matrizes. Eu quero fazer matrizes para mim também, né? É bem legal. Então, aí ontem eu tava vendo lá do meu amigo lá de Minas Gerais, lá o Oliver, que eu particularmente gosto muito do Oliver. O Oliver me chamou muita atenção sobre criação de codorna, né? E eu particularmente gosto muito, muito mesmo do canal dele. E vejo sempre que eu achei ele eu vejo. E eu vejo outro programa também, que eu não sei se é ganhando dinheiro com codorna ou faturando com codorna. E eu vejo mais uns outros também de codorna que eu não lembro mais o nome. É tanta coisa. Mas assim, aí fizeram uma pergunta para ele e eu fiquei pensando, poxa, né? Porque é o seguinte, fizeram a pergunta assim para ele, dar inseto pra codorna faz bem? Ele respondeu, tipo, não, né, cara? Mas o que passou na cabeça dele? Passou o que na cabeça dele? Dá inseto, ele imaginou você, né? Você no gramado, no mato, pegando inseto e levando para as codornas. É isso que ele imaginou, né? Mas quando eu falo de larva de tenébrio que eu dou para as codornas e eu dou com cautela, não dou todo dia, né? É uma proteína. É claro que a gente faz uma pesquisa do que essa codorna se alimentava na natureza, né? E é tanto que eu já dou vários, desde que elas chegaram aqui, eu dou tenébrio para elas, nunca fez mal, os ovos saem muito bem. Até essa semana eu percebi que tava uma queda de pena delas, aí eu fui pesquisar. Eu sempre pesquiso, vou ver o canal do Oliver, vou ver outros canais. É assim que eu faço, eu vou atrás de pesquisa. Não fica enchendo o saco dos caras, perguntando toda hora. A gente tem que ir atrás. E daí o que eu ouvi, né? Que há vários fatores para queda de penas, e uma delas é a falta de cálcio. E eu descobri que era falta de cálcio, porque eu vi umas codornas tentando furar o ovo. Aí comprei cálcio, né? E o cálcio ou farinha de ostra é muito bom dar também. Uma porcentagem por grama, tá, gente? Lá no pacotinho tá lá, tá? Aí eu peguei ali, eu comprei 10 kg de ração, eu misturo com um pouco de... Essa ração de codorna eu não dou pura. Eu misturo com ração de milho, né? Com ração de milho. O mesmo milho que vai aqui para os tenébrios, o farelado, eu misturo, né? E dá uma porcentagem a mais. Daí de 10 quilos eu faço 15, né? Eu faço 15.
E eu vejo bastante coisas assim. Então, esse pessoal, eles são especialistas em quê, né? Em criação de lucro, né? E é legal, e dá lucro mesmo. Pequenos produtores ganham dinheiro. E eu tô aprendendo muito sobre isso. Muito sobre isso. Então, claro, você tem que fazer a pergunta certa para a pessoa certa. Você tem que fazer uma pergunta, né? Ele não, o cara tá ali, pô, recebe essa pergunta, ele vai dizer o quê? Pô, ele imagina você lá no meio do mato recolhendo bichinho. Não é assim, né? Então a gente dá tenebro. Por quê? Porque na natureza elas comem tenebro, né? As galinhas, as aves comem tenebro. A gente já viu mesmo que periquitos, papagaios, todos se alimentam também numa porcentagem da sua vida com proteína. Outro dia encontrei um criador de periquito. Não, porque os meus não, eles não comem isso, cara. Errado, come. Na natureza eles comem, né? Bem, falando aqui para vocês. Então, a gente, né, vai procurando informação. A gente tem que ir atrás de informação. E eu estou dando aqui essa informação de pesquisa para vocês. É claro que a gente não pode entupir eles de proteína. É como se você desse uma carne gorda todo dia para o seu filho. O que vai acontecer em 7 dias? Ele vai ficar com o estômago cheio, os intestinos dele vão ficar cheios, ele vai ficar cheio de gases, ele não vai conseguir, né? Sempre vai estar reclamando de alguma coisa. Então, se você fizer isso com a sua codorna, encher ela de proteína, ela vai ficar com o estômago cheio, ela não vai parar de colocar ovo, né? Talvez ela diminui até na alimentação dela um pouco, porque ela já vai estar toda estufada, ela vai misturar proteína com toda a que a ração dá. E é isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado sobre isso. E numas coisas assim, ó, agora num assunto sobre criação de galinhas, sobre criação de codorna, eu pesquisando em alto, existe um limite para uma produção te dar lucro. E é isso que muitas vezes, tanto os tenebreiros, em geral as pessoas que criam animais não conseguem entender. O que eu quero falar aqui para vocês é que quando você começa uma empresa, em geral todo mundo ao redor, e os palestrantes, e eu percebo isso, todo mundo dá aquele tipo, sabe aqueles palestrantes motivacional? Querem te dar uma palestra como se você pudesse, ou você pode, claro que pode, chegar a um JBS da vida. Só que você dá palestra para 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 300 mil, 1 milhão de pessoas ao longo da sua vida. Você dá a mesma palestra para essas pessoas como se esses 1 milhão de pessoas pudessem chegar a ter um nível gigante de JBS. E na verdade não é assim. Aí você está dizendo, mas o que tu estás falando, Dedé? O que eu estou falando é o seguinte, pessoal, que menos é mais. Nós temos que entender o nosso limite. Por exemplo, quanto mais você crescer financeiramente, mais você é arrancado da sua família e de outros deveres. Eu vi um vídeo essa semana, por exemplo, de um cara que estava casando e ele era o noivo, ele tinha casado. Lá na mesa ele pegou, abriu o notebook e estava trabalhando. Tu acha que um casamento desse vai ser feliz? Por quanto tempo? Isso já demonstra um grande problema afetivo, que ele é mais amante do dinheiro do que as coisas de Deus e muito mais do que a família. E a gente sabe muito bem, a gente olhando em nível geral, se você cresce muito, você vai ter vários problemas que você não consegue imaginar. Eu vi um criador de codorna falar essa semana, eu achei bem legal poder falar isso para vocês. Ele disse, quando eu era um criador pequeno, eu botava as caixas no meu carro e levava aqui para as cidades vizinhas, voltava, criava das minhas codornas, cuidava da minha família. Olha só o cara. E eu tinha tempo e era divertido. Aquele dinheiro entrava, dava para comprar um carrinho,
dava para guardar dinheiro para um outro investimento, mas não. Ele disse, eu não estava contente com aquilo. Aí o que eu fiz? Ele aumentou, chegou a ter 30 mil codornas. Só que nessas 30 mil codornas, ele não conseguia mais pegar o produto dele e ele mesmo levar. Porque ele tinha que administrar a empresa de 30 mil codornas. Ele tinha que administrar os funcionários com 30 mil codornas. E ele não tinha mais tempo de pegar o seu produto e levar para as outras cidades mais longe, porque ele estava produzindo mais. É isso que eu quero vocês, ó. Aí ele teve que arrumar um atravessador. O que é um atravessador? Você imagina que o atravessador é o cara que vai lá, pega o produto dele, né, compra dele e revende. Mas nem sempre assim. O atravessador pode ser o cara do transporte. E esse cara, para ir lá nas codornas dele, pegar as codornas dele e levar para distribuir, comia uma fatia boa da produção dele, do dinheiro. E ele começou a ver com o tempo, matematicamente, que ele estava enxugando gelo e tinha determinado tempo do mês que ele estava sofrendo prejuízo. Entrava o dinheiro, mas cobria as despesas e ele, tem alguma coisa errada aqui. Ele doou tudo. Ele doou as 30 mil codornas, tudo. Aí o conselho dele, cara, eu acho muito legal esse vídeo. Eu vou procurando assim, eu acho as coisas. O conselho dele é o seguinte. O conselho dele é você ter o pouco que você consegue administrar, entendeu? Para você ter uma vida interessante. Para você poder viver. E é uma realidade. Hoje todo mundo quer crescer. Ah, porque se eu não crescer, o outro vai me comer. Vai me destruir. A grande indústria vai me destruir. Não, cara, não é assim. Quer ver eu falar uma coisa para vocês? Supermercados. Olha quantos atacadão tem por aí tudo. Todo mundo diz, os pequenos vão morrer. Cara, só morreu o pequeno que não conseguiu ter a balança, cara. Não conseguiu ter a balança. Tá entendendo? Não conseguiu comandar os seus negócios. Aqui na minha redondeza tá cheio de atacadão. Talvez Santa Catarina, em termos de tamanho menor do estado, seja um dos estados que mais tem atacadão por aí. Mas se você for nos bairros, tá cheio de mercearia, mais cheio de mercado. Daí você vai ver, uns mercados se destacam pelo tempo de vida que tem ali no mercado e trabalham muito com fiado. Outros se destacam por ter uma padaria super legal, procuram se especializar cada vez mais. E outros têm um açougue muito 10. Tem super um açougue, né? Um super açougue. Então é legal isso. Então, às vezes a gente tem que ser especializado em alguma coisa que o grandão não consegue fazer, né? Então isso é interessante, eu quero dizer para você. Sempre vai ter desafios, todo empresário vai ter desafios. O criador de tenebro tem desafios, o criador de codorna vai ter desafios, o de galinha caipira vai ter desafios. Todo mundo tem desafio. O criador de rã tem um desafio. Para que mais gostoso do que comer uma rã? Muita gente vai torcer a cara. Ei, cara, eu já comi rã, é muito gostoso, mano. É gostoso. Comi coelho, esses dias um amigo meu me deu aí quero agradecer o Lúcio. Me deu um coelho limpinho pra mim. Eu e minha esposa fizemos 2 dias esse coelho. Mano, coisa mais gostosa do mundo. Quer ver uma outra coisa? Garnizé. Criar garnizé. Garnizé dá igual pombinho no seu sítio. E você pode sim. Eu comi eu tô numa dieta aqui, né? Eu já falei pra vocês, tô numa super dieta agora, né? Vamos ver daqui a uns 2 meses aí como é que fica eu agora.
Eu comi um garnizé que a minha esposa fez fritinho, tudo. Cara, a hora que eu botei na boca, eu disse, Dag, pô, que coisa gostosa. Então hoje há uma grande possibilidade de negócios pequenos que você pode administrar na sua casa, pode ter mais do que um salário mínimo, muito mais do que um salário mínimo, tá? Uns negócios assim, bem mais do que um salário mínimo você pode ter. E você pode conseguir administrar isso legal. E muitas vezes a gente vê na internet as pessoas bombardeando 1 milhão, você pode ter seu 1 milhão, como se isso fosse o único objetivo da vida da gente. De querer ficar rico, de querer ter o melhor carro, melhor isso, melhor aquilo. Gente, pensa um pouco. Puxa esse freio de mão aí, né? A gente tem que, todo dia é um dia, a gente não sabe o dia do amanhã. Aí fica todo mundo atrás, não sei do que, cara. Aí aquele cara aquele senhor que falou sobre a produção pequena dele de codorna e começou depois crescer e investiu muito dinheiro. Como é que ele investiu dinheiro? Ele começou com a pequena produção dele, ele começou a ter uma renda bancária melhor, ele começou a ter crédito melhor. Aí quando ele fechou lá, pegou todo o crédito e investiu né? Só que ele não contabilizou o tempo dele. E o tempo dele é o mais importante na vida de qualquer um de nós. O nosso tempo é importante. Então você tem que calcular isso. Muitas vezes você pensa em abrir uma coisa, né? Em fazer uma coisa grande e você pode estar no caminho errado. Uma coisa que eu noto muito aqui na minha cidade, aqui na cidade pequena, são as salas comerciais aqui, é o rodízio de sala, eu sempre vejo. Cada 6 meses dá uma rodízio. E só fica as salas comerciais aonde o marido é um cara que ganha bem e ele tá bancando ali a mulher, que é a esposa dona da loja. Ou eu vejo também quando é um cara que vai abrir uma loja, que nem eu já vi ali, abrir uma loja super legal, camisa, pá, cara deu Wi-Fi, pá, cara, o tipo de loja assim que eu amo. Só que tava no lugar errado, na cidade errada. Uma cidade com 9 mil habitantes, né? Vai pagar 1.000 e poucos reais numa sala comercial, investiu de 15 a 20 mil reais só dentro da loja, tudo, reforma. Cara, não tinha gente para isso, né? O pessoal sai daqui, vai tudo para Floripa, vai para outras regiões aqui, Brusque, compra roupa, isso, aquilo. E quebrou já umas 4, 5 lojas aqui só esse ano em 6 meses. Abri uma loja na sala comercial, eu olho para minha mulher, não é que eu sou especialista, mas é vivência. A vivência da gente torna a gente prático nisso, porque você sabe o número de pessoas que passam na frente do comércio, mais ou menos, tá? Aí você olha o produto da pessoa, vai chamar qual é a porcentagem de pessoas que vai gostar desse produto aqui, entendeu? Aí eu vejo isso e dizer, não vai dar 6 meses, e não deu 6 meses, 2 lojas fecharam aqui. Então é assim, o dinheiro não tá fácil para todo mundo, né? Nunca teve, né? Nunca teve. Então, hoje é esse bate-papo aqui com vocês sobre isso. Se você tem alguma coisa para falar a respeito disso, né? Se você tem uma opinião diferente, pode falar aí, pode escrever aí embaixo. Se você concorda, escreva aí também. Pense melhor tudo que vai falar, né? É sempre bom pensar. Eu também. Para sentar aqui hoje, para conversar isso com vocês, eu fiquei pensando muito sobre isso. Fiquei, né, analisando os pontos fortes, os pontos fracos. Os pontos fortes de ter um pequeno negócio é isso. É que você consegue administrar, você consegue distribuir, você consegue fazer as coisas. Os pontos fracos de você ter um grande negócio é que você vai precisar de terceiros, né? E quando você precisa de terceiro, você vai ter gastos. Você não pensa que vai contratar outros ou vai fazer parceria, você vai ter gastos, né? Então, eu, por exemplo, né? Na minha situação que eu tô, eu sei que muitos não fizeram parceria comigo porque não queriam ter eu como parceiro. Queria ter eu como empregado. Eu não, empregado dos outros não quero. Tá entendendo?
Mas, no futuro próximo, quem sabe, tudo pode mudar. A gente tá aí. Esse é o Café com Tenebre. Estamos chegando perto de você, falando sobre Tenebre. Meu nome é André Luiz e eu falo todo dia um pouco sobre criação de Tenebre. E agora com a pequena criação de codorna, mais o nosso amiguinho ali, a chocadeira. E aquele pano velho ali que eu botei ali, que eu tava limpando a mesa. Só pra acabar com o meu vídeo. Valeu, meus queridos. Hoje chovendo, 20 graus, tá bom, tá ótimo, tá legal. Belezinha? Beleza, belezinha, belezoca. É isso aí. Valeu!